Oi, meu povo, gente boa. Eu estava aqui dando uma olhada geral nas notícias e falei, não, eu não vou falar mais sobre Bananola, nem Chupetola, nem Bolsonaro. Não quero fazer da minha vida a pauta desses imbecis. Eu também assisto os vídeos da esquerda para entender também o que se passa na cabeça das pessoas que militam na mesma direção. E eu vi que o assunto ainda continua sendo Bolsonaro. E aí eu fiquei ali sentado pensando e cheguei a uma conclusão. Ou eu tiro uns dias de férias para não adoecer de tanto falar no execrável, imprestável, inviajável e futuro presidiário, ou eu procuro olhar para outras necessidades do Brasil, outros assuntos que são importantes, principalmente para viabilizar a permanência, a continuidade de um governo de esquerda, ou eu me canso desse assunto e vou fazer outra coisa. Principalmente porque também percebo que as pessoas que nos acompanham por aqui, algumas delas já não aguentam mais este assunto. E eu gostaria muito de falar sobre estes tais imprestáveis, sim, em um momento em que ocorresse alguma prisão de fato, para noticiar, já também com uma garrafa de champanhe na mão, em comemoração ao fato histórico da derrota histórica e definitiva da vagabundagem. Mas enquanto isso não for possível, a gente vai tentando entender o Brasil a partir de um olhar mais amplo, percebendo a importância do diálogo e das coalizões necessárias com todos aqueles que, de alguma forma, receberam voto da população, sejam estes da direita ou da esquerda. É sabido de todos que nós hoje não temos uma esquerda que seja maioria. Pelo contrário, nós somos minoria no Congresso e que, portanto, sem maioria não se governa e que, portanto, quando você vê Lula tentando dialogar com Tarcísio, a gente entende que, ainda que a gente não goste, a gente precisa entender que é necessário, que é importante esse diálogo, porque sem esse diálogo não teremos São Paulo do nosso lado. Precisamos trazer para o governo diferentes, porque sem eles também não se governa. É triste isso. Para um coração apaixonado pelos ideais da esquerda, é difícil entender que o governo a quem nós apoiamos, ele eventualmente está dialogando, convivendo em ambiente que nós, muito provavelmente, não suportaríamos. Lá está ele, conversando com esses caras, porque é necessário que se faça assim. Então a esquerda precisa entender que nós aqui temos que trabalhar como faço eu aqui, ó. Este canal de conteúdo tem por objetivo furar bolhas e alcançar pessoas, trazendo-as para uma nova percepção, uma nova visão de mundo. É a mudança de mentalidade que vai garantir que nossos candidatos consigam chegar lá. As pessoas precisam aprender a votar. Mas enquanto não temos maioria, a gente precisa dialogar com muita boa vontade com estes que não compartilham dos mesmos ideais. É assim que o Lula tem feito, sendo criticado por setores da esquerda que não concordam e, em não concordando, também não tem uma proposta que seja viável. Como governar esse país sem ter um Congresso? Qual é a fórmula mágica? Por favor, deixa nos comentários. Qual é a proposta? Se este governo de coalizão não atende aos nossos anseios mais profundos, como ter um governo que atenda aos anseios mais profundos da esquerda, sem maioria? A maioria se constitui a partir do voto. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar sobre os elogios que o Tarcísio fez ao Lula enquanto estiveram juntos em São Paulo, conversando sobre as palafitas, sobre o túnel. E os investimentos que o governo pretende fazer em São Paulo, em parceria com o governo paulista. Quero falar com vocês também sobre a revolta dos repórteres da Globo, que estão meio constrangidos porque as mentiras que fazem de forma tão contínua não estão virando verdade. Ao contrário do que dita a regra, o muito mentir não está transformando a realidade. E as pessoas estão vendo que a Globo mente, SBT mente, que toda a estrutura de grande mídia mente, não tanto quanto mente o bolsonarismo, mas mente convenientemente para agradar o mercado. Assim como o bolsonarismo
que é uma ala mais radicalizada, mais idiotada também, um tanto quanto mais desumanizada, de uma direita entreguista. Bolsonaro continua reunindo sua caterva com combinações prévias pelo WhatsApp. Vamos nos encontrar na praia, reúnam todo o gado, vamos fazer uma filmagem para mostrar o quanto nós somos apoiados. Grande merda, vai preso do mesmo jeito. Eu quero falar sobre o governo que se pode fazer hoje e sobre a esquerda, que se divide entre grupos mais radicais, moderados e mais ao centro, uma esquerda que dialoga com a direita e vai deixando de dialogar na proporção em que vai se tornando mais raiz, mais purista, assim como uma direita mais ao centro que dialoga com a esquerda mais moderada e que vai se radicalizando e se afastando do diálogo na medida em que caminha para uma direita extremada e fascista. Quero falar sobre isso porque é importantíssimo hoje, dentro do que a gente vê no governo Lula, que é desaprovado por setores mais à esquerda. Tanto mais a desaprovação cresce na medida em que essa esquerda se torna mais purista. Quero falar sobre a importância de pensarmos em termos de futuro em um país mais à esquerda, e não esquecendo do que se pode fazer hoje e da importância que tem este governo de centro-direita, que é o governo que se pode fazer hoje para a população hoje. A gente precisa garantir o mínimo para as pessoas hoje, enquanto não é possível garantir tudo. E essas pessoas da esquerda mais radical precisam apoiar, ainda que não seja o governo dos sonhos. O sonho fica para médio e longo prazo. A realidade que se impõe a todos nós, a necessidade de dialogar com uma direita que dialoga, ainda que não seja o sonho, é importante que isso aconteça para garantir que aventureiros como Bolsonaro não voltem ao poder. Porque a sorte que tivemos de Bolsonaro ser tão incompetente a ponto de não se reeleger pode não se repetir. E pode ser que as conquistas pequenas e insatisfatórias a muitos conquistadas até aqui, pode ser que isso que parece tão pouco, pode ser que isso se perca. Então, trabalhe a médio e longo prazo para eleger gente da esquerda e conviva, trabalhe como o Lula trabalha com a realidade que temos hoje. Eu quero falar sobre tudo isso e conversar também sobre uma experiência de uma conversa que eu tive com um comunista aqui de Curitiba e como eu questiono muitas vezes o diálogo que não existe entre setores mais à esquerda com a realidade possível, tangível. A gente precisa pensar no Brasil que se pode fazer hoje e pensar também no futuro. E o que se deve fazer, o que se pode fazer para que esse futuro idealizado se concretize. Antes, porém, como de costume, já vou pedir a você que senta o dedo no like, que apoie este canal, manda o seu coraçãozinho vermelho a este que vos fala, que também tem um coração vermelho pulsante, apaixonado por um Brasil, o Brasil dos nossos sonhos, que a gente vai construindo a médio e longo prazo, desde que tenhamos foco e compreendamos a realidade que a vida nos impõe. Se você não se inscreveu no canal, faça isso agora. Acione o sininho e também lembre-se que nós precisamos do seu apoio para manter este canal no ar, que não é monetizado, não é como os canais grandes que estão aí e ganham por vídeo publicado. Eu não ganho nada, eu preciso dessa chavinha da generosidade de vocês. Generosidade de gente que pode. Se você pode, nos ajude. A gente quer melhorar a condição de transmissão, de captação de áudio, de imagem, de ambiente. A gente quer tornar o nosso material competitivo. No YouTube a gente tem um teto. Com a tecnologia que eu tenho, com os recursos que possuo, eu não vou furar esse teto. Eu preciso da ajuda de quem gosta, acredita, se sente representado por este aqui. Se você se sente representado por mim, me ajude. Você pode também fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, através do link que eu vou colocar junto com a chave para manutenção deste canal, lá no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo. Vamos em frente. Porque no passado, vários bairros, vários locais ficaram sem saneamento básico.
ficaram sem o atendimento. 3 bilhões de obras já estão contratadas e vão começar agora. Presidente, eu quero agradecer ao senhor, porque desde o início a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou esse túnel com prioridade. Eu me lembro que ano passado nós fomos assinar a liberação de recursos do BNDES para as nossas obras. E a primeira pergunta que o senhor fez: como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo, presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. E você disse, então vamos fazer isso. E nós voltamos recentemente lá, e eu me lembro do que o senhor falou: não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo o cidadão. Dizer, Tarcísio, que você está fazendo história nessa parceria que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo, porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Eu quero falar com vocês hoje sobre a relação que a gente vê que o Lula procura manter com todos, Tarcísio e Lula juntos, conversando sobre a construção do túnel, as palafitas, em que o Tarcísio elogiou o Lula e fez críticas em relação ao governo anterior, que, a bem da verdade, não governava, era um bonequinho, um palhaço que ficava aqui, acolá. Exemplo do que a gente vê. Por exemplo, o comediante literal da Ucrânia, que durante a guerra na Ucrânia também desfilava pelo mundo. Lá e pra cá, sempre sorridente, como que parecendo não haver uma guerra em seu próprio país. Uma guerra que ele provocou, alimentou, alimentado pelos países vizinhos, principalmente pelos Estados Unidos, e pelo sonho ridículo de ter ali na Ucrânia uma base da OTAN, que não se concretizou, mas na prática a extrema-direita funciona assim. O governo não governa, o governo distrai. Quem governa são aqueles a quem ele dá os cargos. Por exemplo, quem governou o Brasil durante todos os 4 anos, no sentido econômico, foi Paulo Guedes, sem nenhuma interferência de Bolsonaro. E assim, sucessivamente, os outros ministérios, cada ministério tinha um representante de uma área afim, interessado em destruir aquilo para o qual trabalhava o tal ministro. Por exemplo, na agricultura, a ministra do veneno, provocando câncer em todo mundo. Na saúde, o ministro da morte, contribuindo, colaborando. Estou ironizando, mas pense se não existe um fundo profundo de verdade no que estou dizendo. Ministro da Saúde era o ministro da morte. No meio ambiente, o ministro do desmatamento, fazendo valer as ideologias de destruição e negação das mudanças climáticas. Na educação, o ministro da deseducação, aquele que acreditava, assim como pensa a elite, que ao pobre não cabe ensino superior, quando muito um ensino técnico, destinado a formar mão de obra para atender às demandas e urgências dos ricos. Estes sim devem acessar a educação superior e o pensamento mais crítico. Pensamento crítico este que não é interessante, nunca foi interessante à elite que a população desenvolvesse. Principalmente a ideia de si, do outro, do meu direito, do meu dever. Principalmente dos meus direitos, conhecendo as leis que nos dão garantias de igualdade, de equidade e de acesso. Estas leis são por eles desprezadas. Por isso que ali nos ministérios haviam pessoas para atender à demanda de não fazer valer o que a lei diz a respeito das pessoas, do povo, da população. Voltando a Lula, pelo contrário, sempre procura dialogar. E é uma habilidade importante hoje, neste momento. E eu sei, assim como Lula falou a Tarcísio, existe gente que vota em Lula, apoia Lula e não suporta a ideia do Lula estar conversando com um cara de areia mijada, né? Tarcísio é aquele cara que tem uma ideologia muito próxima do que a gente conhece como fascismo. E eu, pessoalmente, não gosto do Tarcísio, mas a gente precisa de São Paulo. O Brasil precisa de São Paulo. E o Lula, em certa medida, precisa do Tarcísio. Sexta-feira passada, eu saí à noite e fui ver uns livros aí com os amigos e encontrei uma pessoa lá naquele ambiente que eu não conhecia, mas que aos poucos foi deixando transparecer de quem se tratava e o que representava. Então, conversando com esta pessoa, vim a descobrir que ela era comunista, do Partido Comunista. Começou a falar de como as coisas se deram na Rússia, e foi uma conversa bem profunda
a respeito do que é o comunismo. E em dado momento eu perguntei a essa pessoa, tá, pois me diga, qual é o plano? Qual que é o plano? O que se pode fazer? Porque para se colocar em prática um projeto de comunismo, você precisa derrotar forças armadas, derrotar forças de segurança, enfrentar as sanções internacionais, e para fazer tudo isso, precisa estar armado, treinado, ter um exército. E vamos supor que você derrote todas as forças de segurança. Aí vem o segundo ponto: enfrentar os outros países que têm algum tipo de relação comercial ou de interesse com o Brasil. Qual é a viabilidade disso? E perguntei também se Marx estivesse aqui, ele concordaria com Marx, porque Marx é um homem do seu tempo e vivia em um contexto. Até que ponto o marxismo é viável e interessante e dialoga com a nossa realidade hoje? Sim, a gente precisa mudar a mentalidade do povo, mas hoje nem a revolução da educação se mostra possível a curto e médio prazo. E aí? Eu quero saber qual é a efetividade disso. Qual é o plano? O que se pretende a partir desta ideologia que, a princípio, neste momento, não é viável enquanto sistema de governo? Eu pergunto, qual é o seu propósito? A minha vida é toda cheia de sentido. Tem que haver sentido para que eu esteja aqui. Eu estou aqui porque existe um sentido no que digo e no que acredito. Eu penso em um mundo viável. Então, na política, em se tratando principalmente do governo Lula hoje, que detém uma minoria no Congresso Nacional, dependendo da direita para conseguir viabilizar seu governo, e quem depende da direita precisa ter o mínimo diálogo e disposição para que consiga aprovar os seus projetos, dar direcionamento ao seu governo com a aprovação, o voto positivo destes que não são ideologicamente alinhados, mas que de alguma forma precisam ser trazidos para o ambiente do governo para que o governo consiga implementar os projetos que dizem respeito ao bem-estar geral, ainda que a direita, como sabemos, ela trabalha sempre pela elite, e trabalhando pela elite não vai apoiar o governo, ainda que o governo distribua ministérios, não apoiará o governo integralmente, tendo em vista que, a priori, a direita existe para defender interesses dos ricos. Então, o meio termo ali é negociado. Por isso que nós não temos um governo de esquerda. Para se ter um governo de esquerda, precisamos de um parlamento de maioria esquerdista. Nós nunca tivemos. Tanto que os governos do Lula foram sempre governos de coalizão, que é o que se viu na Alemanha agora. O presidente eleito na Alemanha foi eleito em uma coalizão entre setores progressistas que apoiaram um candidato conservador que venceu as eleições derrotando a extrema-direita, que mesmo e apesar da coalizão feita de ampla maioria que apoiou o candidato que venceu, conseguiu 20% dos votos. Lá, no país que viveu na pele tudo que se sabe, tudo que se viu na Segunda Guerra, em sua grande maioria ali viveu o nazifascismo, que continua forte no mundo, e 20% da Alemanha, dos votos alemães, nestes tais mostram que, em regra, estatisticamente, no mundo, 20% da população votaria sem rede social nesses sujeitos execráveis. Lá houve essa coalizão. E, no Brasil, Lula governa graças a essa habilidade de ir a São Paulo, se sentar com Tarcísio e esquecer o lado pessoal para conversar de igual para igual com aquele que muitas vezes se coloca como um adversário e até um inimigo, quando conveniente é. Na conveniência do momento ele assim age, assim como o Jorginho Merda, aqui de Santa Catarina, com o qual Lula pretende
conversar e a ajudar o Estado no que diz respeito a obras necessárias para o povo catarinense, que, via de regra, vira as costas para o Lula o tempo todo. Não apenas vira as costas, mas ataca veementemente, dando força para o nazifascismo, que no Sul se mostra um tanto quanto mais forte do que no resto do Brasil. Claro que com exceções, como eu, que sou paranaense de Curitiba e vivo num ambiente onde Lula não tem maioria. Todavia, voltando ao comunista, lá do nosso encontro ao acaso, falamos do nazifascismo durante a conversa, e ele disse, assim como o PT, né, que usa o fascismo de Bolsonaro para, por meio do medo, controlar os seus eleitores. Não dá para concordar com isso, né? Por quê? O Lula usa a mesma tática de Bolsonaro? Não. Peraí. Eu no início perguntei, me diga, quero saber qual que é a viabilidade desse projeto ideológico comunista no Brasil a curto, médio ou longo prazo. O que está sendo feito que não seja meramente uma masturbação mental de uma intelectualidade que dentro da bolha conversa entre si sobre ideologia sem tornar isso acessível às pessoas, tampouco possível de se realizar no campo da utopia, dentro da utopia, sem mudança de mentalidade da população. Isso que se fala, se conversa, as trocas que acontecem nas bolhas não impactam em nada o mundo. Eu quero saber do que é prático. Lula faz o governo que se pode fazer hoje, que não tem outra possibilidade, que não tem deputados. Então, enquanto a esquerda não for 50% mais um, pelo menos, não podemos fazer o que queremos. Antes, faremos o que possível for a partir de uma negociação que precisa acontecer entre aqueles que não são da nossa ideologia. Portanto, a esquerda, ainda que mais radicalizada, precisa apoiar este governo para viabilizar o que é possível hoje, pensando em uma mudança de mentalidade na população para tornar o Brasil cada vez mais voltado aos interesses da maioria. E isso se dará a médio e longo prazo, mas o que acontece hoje, as conquistas que nós temos, são importantes. Portanto, antes de odiar a direita, é preciso contar com ela agora, porque sem ela não existe nem este governo, nem este, com o qual a esquerda mais radical não concorda.